A canonização na Igreja Católica é um processo complexo profundamente enraizado na tradição na teologia e no direito canônico, que visa reconhecer oficialmente uma pessoa como santa, ou seja, como alguém que viveu de maneira exemplar a fé cristã e que por isso pode ser proposto como modelo de vida e intercessor espiritual para toda a comunidade dos fiéis. Esse processo, que culmina com a declaração solene feita pelo Papa, envolve uma série de etapas cuidadosamente estruturadas, pautadas em critérios históricos, teológicos, jurídicos e espirituais. Ao longo dos séculos, a canonização evoluiu de um costume popular e espontâneo para um procedimento rigorosamente institucionalizado, com o intuito de garantir autenticidade, prudência e discernimento no reconhecimento público da santidade. No início da história cristã, os primeiros santos foram principalmente mártires. A memória desses homens e mulheres que deram a vida por sua fé era mantida pelas comunidades locais, que guardavam suas relíquias, celebravam suas festas e edificavam igrejas sobre seus túmulos. Com o tempo, essa veneração espontânea deu lugar à necessidade de um processo mais uniforme e confiável, especialmente para evitar a elevação de figuras cuja conduta não estivesse alinhada com os princípios evangélicos. A centralização do processo de canonização ocorreu oficialmente no século XII, quando o Papa Alexandre III determinou que somente o Papa tinha autoridade para canonizar. A partir daí, a Igreja passou a exercer um controle mais rigoroso sobre quem poderia ser venerado como santo e estabeleceu as bases de um processo formal que persiste até hoje, com adaptações e refinamentos ao longo do tempo. O processo moderno de canonização começa geralmente anos após a morte da pessoa em questão. Ele só pode ser iniciado se houver uma fama de santidade, ou seja, um reconhecimento espontâneo por parte dos fiéis de que aquela pessoa viveu uma vida exemplar de virtude cristã. Esse reconhecimento, porém, não é suficiente por si só. Um postulador, geralmente um sacerdote designado por uma diocese ou congregação religiosa, deve apresentar ao bispo local um pedido formal de abertura da causa de canonização. O bispo, por sua vez, precisa consultar a Conferência Episcopal do país e obter a autorização do Vaticano, mais especificamente do Dicastério para as Causas dos Santos, antes de iniciar oficialmente a investigação. Uma vez autorizada a abertura da causa, a pessoa em questão recebe o título de servo de Deus. A fase seguinte é a investigação diocesana, um trabalho minucioso que envolve a coleta de testemunhos de pessoas que conheceram o servo de Deus em vida, a análise detalhada de seus escritos, correspondências e outras produções intelectuais ou pastorais, além da averiguação de suas práticas religiosas, obras de caridade, atitudes diante do sofrimento e fidelidade à doutrina católica. Esta fase pode durar anos, dependendo da complexidade do caso e da quantidade de material a ser analisado. Ao final dessa etapa, todos os documentos reunidos são enviados a Roma, onde passam por uma nova análise por parte do dicastério para as causas dos santos. Se os especialistas julgarem que o processo foi bem conduzido e que o servo de Deus viveu as virtudes cristãs em grau heróico, o Papa pode conceder o título de venerável. A proclamação da venerabilidade não implica ainda a permissão para culto público. Para que um venerável seja elevado à condição de beato, é necessário o reconhecimento de um milagre atribuído à sua intercessão, ocorrido após sua morte. Geralmente, esse milagre é uma cura física inexplicável pela medicina, completa, instantânea e duradoura. O processo de verificação de um milagre é extremamente rigoroso. Envolve exames médicos, pareceres de peritos independentes e análises teológicas que avaliam se a cura foi realmente fruto de oração dirigida ao venerável, e não de outras causas. Somente após o parecer positivo da comissão médica, dos teólogos e dos cardeais do dicastério, é que o Papa pode autorizar a beatificação.
Este ato é celebrado com uma missa solene, na qual o venerável passa a ser chamado de beato, podendo ser venerado publicamente em regiões ou comunidades específicas, como sua diocese de origem ou a ordem religiosa a qual pertencia. A canonização, por sua vez, exige um segundo milagre, também atribuído à intercessão do beato e submetido ao mesmo rigor investigativo. Uma vez reconhecido esse segundo milagre, o Papa pode proceder à canonização, que é a declaração definitiva de que aquela pessoa é santa e digna de culto público em toda a Igreja. Essa decisão é considerada infalível, pois envolve o magistério solene do Papa. A canonização é acompanhada de uma celebração litúrgica grandiosa, muitas vezes realizada na Praça de São Pedro, em Roma, diante de milhares de fiéis e transmitida para o mundo todo. O nome do novo santo é então inscrito no martirológio romano, e sua festa litúrgica pode ser celebrada oficialmente em todas as dioceses do mundo. Durante a cerimônia de canonização, o Papa pronuncia uma fórmula solene em que, invocando a autoridade apostólica, declara que o novo santo pode ser venerado por toda a Igreja. Este momento é marcado por grande emoção e júbilo espiritual, pois representa o reconhecimento de que a vida daquele fiel é um reflexo autêntico do Evangelho e uma prova viva da ação da graça divina. O culto aos santos tem para a Igreja uma dupla finalidade: oferecer modelos concretos de vivência cristã e estimular os fiéis à busca da santidade. Ao mesmo tempo, reforça a comunhão dos santos, ou seja, a certeza de que os fiéis que já estão na glória de Deus continuam intercedendo pelos que ainda peregrinam neste mundo. Um aspecto fundamental do processo de canonização é a exigência dos milagres. A Igreja não os entende como simples fenômenos sobrenaturais, mas como sinais de que Deus aprova publicamente a santidade daquela pessoa. Os milagres são, portanto, manifestações extraordinárias da providência divina, que confirmam a autenticidade da fé e da virtude de quem é elevado à honra dos altares. Ao longo dos séculos, milhares de curas, conversões e intervenções inexplicáveis foram reconhecidas como milagres pelos critérios da Igreja, sempre com base em documentação rigorosa e pareceres científicos e teológicos. Embora o processo de canonização siga critérios objetivos, ele também leva em conta o contexto histórico, cultural e pastoral em que o candidato à santidade viveu. A Igreja procura garantir que os santos canonizados sejam relevantes não apenas por suas virtudes individuais, mas também como testemunhas de fé que falam ao coração dos homens e mulheres do presente. Por isso, nos últimos pontificados, observou-se uma maior abertura à canonização de figuras de diferentes culturas, países e estados de vida, incluindo leigos, casais, jovens, indígenas, pessoas com deficiência e até mesmo analfabetos. Esta diversidade de santos mostra que a santidade é um chamado universal, acessível a todos, independentemente da condição social ou intelectual. Além do processo formal descrito, existe também a possibilidade da chamada canonização equipolente. Trata-se de um reconhecimento feito diretamente pelo Papa, sem a exigência de milagre ou processo canônico completo, quando há prova consolidada de veneração antiga, contínua e autorizada pela Igreja. Essa forma de canonização foi utilizada, por exemplo, no caso de São Pedro Damião e de Santa Hildegarda de Bingen. Embora menos frequente, esse tipo de canonização demonstra que a Igreja, mesmo mantendo critérios exigentes, não se fecha à ação do Espírito Santo, presente na tradição e na devoção popular. O processo de canonização, em sua complexidade e solenidade, expressa uma das dimensões mais profundas da fé católica, a vocação universal à santidade. Ao reconhecer publicamente que certos homens e mulheres viveram o Evangelho de maneira exemplar, a Igreja propõe a todos os fiéis não apenas modelos a imitar, mas também amigos e intercessores no céu. Mais do que celebrar o mérito humano,
A canonização celebra a ação da graça de Deus, que transforma vidas comuns em testemunhos extraordinários de amor, fé e esperança. Em um mundo marcado pela superficialidade, pelo egoísmo e pela descrença, os santos canonizados são faróis que indicam o caminho da vida plena, da fidelidade ao bem e da entrega total a Deus e ao próximo. Eles são, em última análise, uma prova viva de que o amor de Cristo é capaz de transformar o mundo, um coração de cada vez. Gostou desse vídeo? Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Partilhar o conhecimento também é uma forma de amor,